Capitalistas, eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês. Brindaremos mais à frente, lá no nosso churrascão do clube, porque nós podemos estar numa das últimas grandes oportunidades do ciclo para comprar os criptoativos a bons preços, baratos. Nós estamos na fase de reacumulação pré-bull run. A bull run pode começar nas próximas semanas. A bull run é aquela alta explosiva, aquela pernada explosiva do criptomercado. Você já está preparado? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, seu capitalista. Eu vou trazer alguns gráficos para você entender o momento que nós estamos e a grande oportunidade que está nos esperando. Mas não deixa passar, hein? Vamos compartilhar a tela aqui antes de um convite rápido para você que busca uma exchange de confiança, segurança e que respeita a sua privacidade. Está aí a BingX. Na BingX você encontra centenas de criptoativos para estar negociando e o melhor, para negociar cripto você não precisa fazer o KYC. O link está aqui na descrição para você abrir a sua conta, beleza? Bora falar de mercado aqui, pessoal. Porque tá aí, ó, o ciclo do Bitcoin. O Bitcoin é o rei das criptomoedas. Se o Bitcoin cai, as altcoins caem. Se o Bitcoin sobe forte, ele puxa as altcoins também. Então é importante a gente sempre observar o rei, sempre observar o Bitcoin. E aqui está o ciclo dele, onde a cada 4 anos nós temos o halving. E qual que é o padrão que a gente observa quando o halving acontece? Lá em 2016, após o halving, nós observamos uma alta parabólica, uma disparada de preço parabólica, que é justamente a bull run. Esse padrão se repete, Gabriel? Sim, tá aqui 2020. Recentemente também a gente teve um halving ali em 2020, onde na sequência a gente teve uma alta parabólica do Bitcoin, uma alta explosiva. E geralmente quando essa alta explosiva do Bitcoin acontece, a dominância dele na sequência tende a cair e as altcoins tendem a disparar. E é nas altcoins que mora a nata, que mora a grande oportunidade, mas a gente já vai chegar lá. Então aqui, pessoal, alguns detalhes importantes para destacar. Padrão, pós-halving, algum tempo depois começa a bull run, começa essa alta parabólica, a euforia. Ainda no momento que nós estamos aqui, ela ainda não começou. Essa bull run, essa alta explosiva, ela ainda não começou. E é por isso que eu estou falando para você que nós podemos ainda ter algumas poucas semanas para se posicionar com os ativos, as criptos exponenciais baratas. As altcoins deram uma boa corrigida nos últimos dias e isso pode ser uma grande oportunidade para você começar a montar aí o seu portfólio, ok? Alguns sustos ainda podem acontecer e eu preciso destacar isso para você. Aí o que se faz? Você tem um pouquinho de caixa para, eventualmente, se cair, você comprar mais. Alguns sustos ainda podem acontecer. Por exemplo, se a gente observar o que aconteceu lá em 2016, no halving de 2016, a gente observa que antes do halving ocorreu uma disparada aí de preço e do topo desse movimento até o fundo aqui ocorreu uma queda de 40%. Aí ocorre a pernada explosiva. Quem se assustou aqui, quem abandonou o mercado aqui, perdeu uma grande oportunidade de multiplicação de capital. Ok? O movimento se repete. Lá em 2020, ocorre o halving, só que o mercado não cai, ele fica lateral. Fica um tempo chato ali e tal, para aí começar a bull run, essa pernada final explosiva. Ok? Só que aqui a gente tem que destacar que antes ocorreu um crash. Ocorreu lá o crash do vírus. Então, também teve essa questão. A gente ainda não observou nenhum crash aqui, nenhuma grande correção. Então a gente pode esperar ou uma acumulação chata ou até alguma acumulação, alguma correção mais forte, que poderia ser uma das últimas grandes oportunidades de entrada. Só que eu não descarto você já ir começando a montar sua carteira se você ainda não montou. Ok? Porque a gente já pode ter grandes oportunidades e quando a bull run começar, meu amigo, é disparada. Não queira estar de fora. Então, manter um caixa para eventualmente comprar mais barato, legal. Só que eu acredito que já começa a ficar interessante de montar a posição principalmente nas altcoins mais promissoras, nas criptos mais exponenciais, nos projetos mais hypados, nas narrativas, né, mais hypadas desse ciclo, ok? Vamos dar uma aprofundada nesse assunto aqui, pessoal, para entender o momento que nós estamos agora das criptos, né? Que é justamente esse momento de reacumulação que ocorre após o halving. Então por que nós podemos estar numa das últimas semanas antes da bull run começar? Porque após o halving nós temos esse movimento, esse caixote vermelho aqui, ó, que é justamente a reacumulação. Então lá em 2020 a gente teve esse movimento, ó, perceba o crash aqui,
o mercado dispara, acumula para ir a bull run começar, após o halving. Esse movimento aqui, pessoal, demorou cerca de 150 dias. Do halving até a bull run começar, foram cerca de 150 dias do mercado nessa reacumulação aqui. Lá em 2016 foram cerca de 250 dias. Então o que a gente percebe? Conforme os ciclos vão passando, o tempo do halving até a bull run começar ele diminui. Então a gente pode esperar que a bull run nesse ciclo chegue mais cedo se o padrão dos últimos ciclos continuar se repetindo. Ok? Muito bem. Então a gente agora está na fase pós-halving, que aconteceu nos últimos dias. E aí nós estamos justamente entrando nessa fase de reacumulação pós-halving, para aí sim a disparada final, a bull run. Ó, certo? Então já deu para ver, né, pessoal, que existe sim aí oportunidade se abrindo, ok? Porque o Bitcoin, pessoal, ele faz uma alta parabólica. E geralmente quando a gente encosta nesse fundo aqui dessa alta parabólica, nessa linha de alta aqui, de tendência de alta dessa alta parabólica, geralmente é nesses momentos que moram as grandes oportunidades, que moram as oportunidades de você ir comprando. Então perceba, lá em 2023 a gente teve a primeira alta, 99%, preço acumula. Segunda fase, alta aqui, 97% de alta, o preço acumula. Novamente uma alta, 89% de alta, o preço acumula. E o que a gente pode esperar na sequência? Seguindo o padrão, a gente pode ter mais uma alta aqui de cerca de 100%, uma acumulação, e aí a fase final, né? Onde principalmente a dominância do Bitcoin cai e as altcoins disparam, né? Que é geralmente mais para o final do ciclo que ocorre aquela grande disparada, e aí veio o bull market, veio o bear market, né? E tudo derrete. Então eu até quero destacar isso com vocês, porque o meu objetivo é só surfar um ciclo. Eu não pretendo me casar com criptomoeda. A gente vai especular, surfar um ciclo, especular, cair fora, para depois repetir esse ciclo e comprar mais barato mais à frente, ok? Principalmente falando de altcoins, né, pessoal? Aí é especulação total. O que você tem que estar de olho, seu capitalista? O que você tem que estar de olho aí? Você tem que estar de olho na dominância. Você tem que estar de olho na dominância do Bitcoin. Nós estamos nessa cunha que tem uma maior probabilidade de romper para baixo. E a dominância do Bitcoin rompendo para baixo, isso é um bom sinal para as altcoins. Isso é um excelente sinal para as altcoins. Por quê? Porque o dinheiro vai começar a migrar do Bitcoin, que é para onde ele está indo agora, e ir para as altcoins. E aí que elas ganham muito capital, principalmente as altcoins de menor capitalização, que aí elas têm uma alta muito mais explosiva. Elas precisam de menos capital, né, para ter aquela alta explosiva. Podemos ainda, pessoal, ter algumas semanas dentro dessa cunha aqui, ainda tem espaço, né? Mas prepare-se, porque quando ela romper aqui para baixo, aí as altcoins disparam. Enquanto o Bitcoin estiver com a dominância subindo, é difícil imaginar que as altcoins tenham aquela altcoin season, que ocorra altcoin season, ok? Por enquanto o dinheiro está indo para o Bitcoin, que é a fase 1, né? Quem acompanha o canal, quem é capitalista raiz e não perde um vídeo aqui do canal, já viu aquela imagem, né, que eu mostro as fases do ciclo do criptomercado. Então primeiro nós temos o Bitcoin, onde num primeiro momento o dinheiro vai para o Bitcoin, o ativo mais conhecido. Depois a gente vai vendo o capital indo para o Ethereum. Depois nós temos a fase 3, onde o capital vai para as mega caps. E na fase final vai para os projetos mais especulativos de menor capitalização, claro, também como consequência mais arriscados. Então ainda nós estamos na fase 1 do ciclo das criptomoedas. Por quê? Porque a gente ainda está vendo aqui o capital indo para o Bitcoin, a dominância subindo. A fase 2 e a fase 3 vai começar quando a gente vê esse rompimento dessa cunha aqui. E é aí que quem se preparou, quem comprou as altcoins baratas, vai poder surfar uma grande oportunidade. Só que você tem que estar preparado para o seguinte: se o Bitcoin retesta o fundo aqui, sobe mais uma vez aqui dentro dessa cunha, as altas podem ter mais um tempo aí de café aguado para que esse rompimento aconteça, né? Então é uma fase que você tem que ter paciência, né? Por isso que eu falei para vocês. É uma fase de reacumulação no Bitcoin, é uma fase que tem que ter paciência. Porque quem cai fora geralmente nessa fase, quem abandona o mercado geralmente nessa fase, quem sai do mercado no início do ciclo de alta das altcoins, porque a gente ainda não viu a altcoin season acontecer, quem abandona o mercado nesse momento, onde a altcoin season está longe ainda, né? Geralmente perde aí uma grande oportunidade de multiplicação de capital.
Ok, seu capitalista? Então, prepare-se, paciência, caiu, estarei comprando mais e vou estar mostrando tudo em tempo real lá no Criptos Exponenciais. O acesso é vitalício, você paga apenas uma vez e vai surfar esse ciclo com a gente. Lá tem a minha carteira de ciclo das criptomoedas, onde eu fiz uma seleção das criptos mais exponenciais, dos projetos mais promissores desse ciclo. Tem projetos, pessoal, que ainda estão muito perto do fundo. Então, por isso que eu digo, né, as altcoins, elas guardam grandes oportunidades de exposição. É ali que você vai ter as melhores assimetrias, os melhores upsides, principalmente quando a bull run começar e a dominância do Bitcoin começar a cair. Lá tem o grupo do Telegram para você receber os alertas. Quando eu entrar num projeto, sair de um projeto, vou avisar lá na aba de avisos. E também tem o chat principal para você trocar ideia com a comunidade, você mandar o projeto que você está de olho, mandar suas dúvidas. Tem um grupo bem legal para você trocar ideia com pessoas que estão na mesma jornada que você. Então, nesse momento, muitas vezes, o psicológico é o que vai te pegar. E aí você estar com pessoas que estão na mesma jornada que você pode trazer tranquilidade mental para se manter firme e forte no seu objetivo. A nossa ideia é multiplicar o portfólio em 10 vezes, em 1000%. Então, quem estiver entrando agora, antes da bull run, vai poder aí ter essa grande oportunidade de multiplicação de capital. Por quê? Porque a bull run é justamente o momento onde nós temos uma grande multiplicação de capital. Recentemente, aí, poucos dias atrás, a gente viu as criptomoedas derretendo 50%, 60%. As altcoins, né? Então, a gente pode estar diante aí de oportunidades de entrada com esses projetos descontados. Nessa fase de acumulação, que geralmente, né, é a fase que antecipa a bull run. Quem se posicionar antes da bull run pode aí ter uma grande oportunidade de mudar de capital. E você está convidado para entrar aí no Criptos Exponenciais e copiar a minha carteira. Tem lá o relatório para você ver os ativos que eu estou posicionado e o fundamento deles. Também tem os alertas no Telegram, tudo bonitinho para você fazer acontecer. A decisão está na sua mão. Brindaremos mais à frente, porque a gente vai acompanhando o mercado, a gente vai gerenciando o risco, assumindo o melhor diferente em certeza. E quem se posicionar, eu acredito aí que nos próximos meses vai estar colhendo aí bons frutos. E a gente vai fazer o nosso churrascão e a gente vai comemorar aí essa jornada, beleza, pessoal? Finalizamos por aqui, seus capitalistas. Finalizamos por aqui. Se você gostou, cara, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha pra geral. A gente se vê na próxima aí, seu capitalista. Tchau, tchau. Valeu.